dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira, estou aqui mais uma vez para lermos a palavra do Senhor juntos. Se você está chegando aqui no canal agora, se você já está me acompanhando, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Estou aqui para semear boas sementes na sua vida. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, ajude a semear novas sementes na vida de outras pessoas. E hoje é o nosso 45º dia lendo a palavra do Senhor. Uma jornada que tem sido desafiadora, porém muito satisfatória. Porque todas as vezes que nós lemos a palavra, é uma forma do Senhor falar aos nossos corações. Comente aí comigo como tem sido essa jornada para você que já está me acompanhando. Então vamos começar fazendo uma oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez poder estar aqui, Senhor, gravando esse vídeo. Senhor Jesus, da Tua Palavra, essa leitura, Senhor, tem sido feita diariamente. Deus abençoe essa outra pessoa aí dessa tela, sua casa, Senhor. Ajude ela nas suas dificuldades, Senhor, do dia a dia. Ajude ela, Senhor, se ela estiver angustiada, se ela estiver triste, Senhor Jesus. Vai de encontro com essa vida, dando alegria, paz, o Teu amor, Espírito Santo. Abençoe, Senhor, essa leitura, abre a nossa mente, abre o nosso coração, nosso espírito, para termos discernimento cada dia melhor do que o Senhor tem a nos dizer através da Sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a leitura de hoje é Êxodo capítulo 37 ao capítulo 38, versículo 31. A arca, capítulo 37. Fez também Bezaleel a arca de madeira de cetim. E o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E a cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. O propiciatório. Fez também de ouro puro o propiciatório, e seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. E fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, às 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e o outro querubim a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira de cetim, e o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. E fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, para levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas, com que se haviam de cobrir. O castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal, e o seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores, na mesma peça. 6 canas saíram de seus lados, 3 canas do castiçal, de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. E numa cana estavam 3 copos, a modo de amêndoa, e uma maçã e uma flor. E noutra cana 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim para 6 canas que saíam do castiçal. No mesmo castiçal havia 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e a outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíram dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro o fez,
e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura, e dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-os de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático, puro, de obra de perfumista. O altar do holocausto, capítulo 38. E fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos, e as suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-os de cobre. E fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede, na sua cercadura debaixo, até ao meio dele. E fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles, e fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas 3, e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E a cobertura das suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento de 20 côvados e a altura na largura de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus cochetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. Gente, olha a organização. A enumeração das coisas do tabernáculo. Almoxarifado e patrimônio, isso daqui. Seria isso nas palavras de hoje. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Espero que a Sara não esteja saindo no meu vídeo, Senhor. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, e engenhoso artífice e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o seu ciclo do santuário.
E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados, da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mais 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças e as cingiu de moldura. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Estudo de hoje, Êxodo capítulo 38, versículo 21. Na construção do tabernáculo, Moisés definiu os passos, mas Itamar supervisionou o projeto. Todos nós temos talentos e habilidades diferentes. Deus não pediu a Moisés para construir o tabernáculo, mas para motivar os especialistas a fazê-lo. Descubra em que área Deus deu-lhe um dom. Encontre outras pessoas com quem você pode ter uma parceria. E depois, procure projetos em que possam trabalhar juntos. Mateus capítulo 28, versículo 1 ao 20. A ressurreição. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Os anjos disseram às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente, Jesus as encontrou e disse: salve! E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. O relato dos guardas. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. A grande comissão. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Estudo de hoje, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Mesmo depois de curar muitas pessoas, os discípulos ainda temiam pela vida nos mares tempestuosos. Em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 26. E mesmo depois de Jesus ter alimentado milhares em um almoço escasso, os discípulos ainda estavam preocupados sobre onde receberiam a próxima refeição. Em Marcos capítulo 8, versículo 16. Agora mesmo, depois de ver Jesus ressuscitado da morte,
alguns ainda tinham suas dúvidas. Quando somos confrontados pelas nossas dúvidas e medos, é encorajador saber que Jesus não desistiu de seus discípulos. Em vez disso, o Mestre acalmou-os e lembrou-os de sua autoridade. A mesma autoridade que alimentou milhares e acalmou a tempestade. Jesus não havia mudado a esse respeito e também os assegurou de que estavam presentes com eles, sempre. Além disso, Jesus confiou a sua obra a esses discípulos que duvidavam. Após garantir-lhes seu poder e sua presença, deu-lhes uma missão. Temos a mesma missão hoje. Então, quando estiver de frente com as suas dúvidas e medos, lembre-se do poder de Jesus e da promessa de sua presença. Lembre-se das histórias de seus milagres, alimentando, curando e vencendo a morte. E tenha em seu coração que ele ainda usa discípulos que têm suas dúvidas. Orando Salmos. Ouça as promessas feitas aos justos, considere as advertências aos maus. Ao orar, confie no cuidado do Senhor pela sua vida. Salmo capítulo 34, versículo 11 ao 22. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A milícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Provérbios capítulo 9, versículo 9 e 10. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje, nosso 45º dia. Eu espero você aqui amanhã para juntos semearmos boas sementes, não apenas na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, mas também na vida de outras pessoas. Como você faz isso? Compartilhando esse vídeo. Bora semear boas sementes?